Agora, olha essa sequência de figuras. As duas meninas da direita, tudo bem, marcaram o dedão na parede. Agora, olha essa figura. Vou aproximar, hein? Exatamente, ela mediu a largura do rodapé, incluiu na altura da colega. Quer dizer, ela esticou a fita métrica, por coincidência deu até um certo ponto, aditivamente ela sabia o que fazer, mas na hora de ir para o chão, ela contou a profundidade do rodapé. Ou seja, deu 1 centímetro a mais, digamos assim, para a colega, tá certo? Você só percebe isso fazendo a criança usar o instrumento. Porque não é porque está escrito no livro que a criança sabe o que é um retângulo. É um equívoco a gente pensar que eles entenderam as coisas, né? Então, bacana essa percepção. Teve um mais genial ainda. Isso eu considerei hors concours. Professor, não dá para medir o Pedro porque ele é maior do que a fita métrica. Essa eu achei sensacional. Agora, veja bem, nós somos professores, nós não somos piadistas, não é verdade? Quer dizer, como é que a criança me vem com uma pergunta dessa, né? O que você responderia para a criança? Eu respondi o seguinte, eu disse, tá, então faz o seguinte, encosta o Pedro lá na parede e usa o seu palmo, vai lá e mede o Pedro. Diz mais ou menos quantos palmos seus o Pedro tem. Ele voltou a quase 8, professor. Eu digo, mas interessante, né? Você veio para mim dizendo que não conseguia medir o Pedro porque ele era maior que a fita métrica. Mas ele também é maior que a sua mão. O que está faltando aí? Entendeu? Vem cá, a fita métrica, você olhou para a fita métrica? Ou você está achando que a fita métrica é um barbante? Aí aí é que ele viu o centímetro, né? Aí é que ele percebeu o centímetro. Eu não queria saber quantas fitas métricas o Pedro tinha. Eu queria saber quantos centímetros o Pedro tinha. Então, é genial, porque não cai a ficha de cara nas crianças do que a gente, às vezes, acha que é óbvio. Eu preciso só de mais 2 minutos. Aqui eu não quero mostrar a cara das crianças, naturalmente, a medida da mão. E uma coisa importante, régua é sensacional quando ela tem polegada e centímetro, para as crianças se atrapalharem bastante. E régua que começa o 0 na margem da régua é uma porcaria. Ela tem que ter uma margenzinha para a criança entender que o 0 é importante, é a origem da medida. 90% das crianças encosta a régua na esquerda, né, e sai medindo, roubando aquela margenzinha lateral da régua. E só quando ela percebe isso é que ela realmente dominou o conceito da medição. Outra coisa importante é o seguinte, eu odeio régua de 30 centímetros. Porque 90% das coisas que você manda a criança medir, ela faz uma única medição. Eu adoro régua de 15. Porque a criança não vai conseguir medir o papel que você está pedindo com uma medição só. Então vai interferir a questão da aditividade. Ela tem que ter internalizado a aditividade do processo de medição. Então eu não gosto de régua grande. Eu gosto de régua pequena, para dar trabalho. Tá? Aqui a medição da mão, e aconteceu uma coisa engraçada, uma das meninas falou qualquer coisa do tipo 6 centímetros, ela falou. Aí eu falei, 6 centímetros, bacana. O que são mais ou menos 6 centímetros? O que você acha? Ela, na verdade, mediu com a polegada. Né? Ou 7, não me lembro. Ela tinha medido com polegada a largura da mão. E uma coisa genial, como é que você mede o tamanho do pé? Você mede o tamanho do pé assim, não é verdade? Várias crianças mediram o tamanho da mão assim. Não é absolutamente genial? Ela está sendo coerente. Como é que você mede o pé? Não é do calcanhar até a ponta do dedo? Por que ele medir a mão é assim? E não daqui até aqui? Então algumas crianças usaram a mesma lógica. Daqui até aqui. Do calcanhar até a ponta do dedo, tá certo? Vamos em frente. Aqui vocês vão notar que eu de vez em quando jogo na mesa das crianças umas coisas malucas. Ruela, né? Joelho, T de cano, chave de fenda, coisas que às vezes não faz parte do mundo da criança. Só esperando que a criança pergunte que diabo é isso, né? Evidentemente. Dependendo do contexto onde você está, a criança vai dizer, papai tem uma oficina, né, por exemplo, entendeu? Eu vou dizer, que diabo é isso, né? Etc e tal. Então, eu adoro jogar umas coisas malucas, né?
Essa vocês vão morrer de rir, que algum de vocês nunca ouviram falar. Carrapeta de 3/4. Pois é, adoro. Bota uma carrapeta. O nego pensa que é peão. Aqui o garoto tentando medir aquela garrafinha, né? Botando a régua em pé. Outro mediu o conteúdo, medindo as dimensões internas da caixa. Outro mediu as dimensões externas da caixa. E numa das oficinas eu levei uma balança para encher de água e pesar, porque eu falei em densidade também, que é uma coisa absolutamente intuitiva para a criança. É só você saber conduzir o assunto. Aqui é a criança enchendo o raio da seringa, né, para jogar dentro da caixinha. Claro que as crianças no meio do caminho, pô, mas não era hoje, você não estava contando, desgraçado, 32, começa tudo de novo, joga água fora, perde a conta, é uma delícia, é uma delícia. Aqui já era uma brincadeira para descobrir, primeiro, se na quadra desse colégio, essa porcaria era um círculo mesmo. E onde é que estava o centro da quadra? O centro do círculo. E mais, qual era o comprimento em volta desse círculo? Eu queria que eles percebessem o π. Então, com a fita métrica, 300 vezes mediram em volta, né? Aí deu lá um certo perímetro. Como na quadra está marcada a metade do campo, era fácil, eles não precisavam descobrir onde é que estava o centro do círculo, porque era só pegar a metade do diâmetro marcado na quadra, né? Quadra múltipla. Então, tudo bem. E aí eu pedi para fazerem as contas. E depois também trabalhar com os polígonos, né? Trabalhar com os polígonos. Dividir esse círculo do centro da quadra em 4 partes, em 8 partes, e por aí vai. Isso foi muito divertido. E tome de continha, vocês podem olhar lá, rabisco com giz no chão, mas que diabo, quanto é que dá esse ângulo, a confusão do cacete, e essa confusão é que anima as crianças, né? Muito bem. Agora, aqui são os materiais, que é o seguinte, só de brincadeira. Eu não havia tempo de eu mostrar todos os tipos de materiais que eu utilizo, na próxima aula eu vou, em julho, a gente vai brincar um pouco mais com isso, mas eu gosto muito de trabalhar com essas bexigas de látex, né? Que elas são sensacionais. Então, por exemplo, aqui você pode pegar isso e mostrar por que esse losango não é um quadrado. Ou pegar um retângulo feito assim, por que esse paralelogramo não é um retângulo. E aí as crianças começam a distinguir qual é a propriedade adicional que conduz de um tipo de forma para outro, né? Porque ela não sabe verbalizar isso. Mas se você perguntar por que isso não é aquilo, ela chega lá, né? E aí é facílimo brincar com essa bexiga. Aqui tem um tetraedro. Meio bêbado, mas é um tetraedro interessante, tá? Aqui, esse é um cubo de Van Gogh, né? É um cubo de Van Gogh bêbado. Né? Aqui, quer dizer, poliedros, eu faço poliedros com esses troços também. A vantagem de a gente ser professor de crianças e avô é que você começa a aprender coisas que você nunca imaginou na vida que fosse aprender, né? Aqui é um cão-edro. Então, mas às vezes essas bolinhas te surpreendem e acontece uma coisa como essa. Aí você manda para o professor de biologia, ele adora, porque faz um belo uso, tá certo? Gente, a ficha está demorando a cair, né? Grande abraço para vocês, muito obrigado.